Caros alunos, vamos falar um pouquinho sobre cartas de controle. Uma sequência de slides que eu preparei a partir dos livros de estatística, predominantemente o livro do Levine. Bom, apresentando primeiro aqui um caso. Uma indústria fabrica carcaças de motores elétricos. O diâmetro interno é uma variável crítica. Valores diferentes de 150 mm inviabilizam seu uso. A cada hora retira-se uma amostra de tamanho N igual a 9. E mede diâmetros internos respectivos de cada carcaça. É a média de cada amostra colocada num gráfico do diâmetro interno versus o tempo. Se espera que ao longo do tempo esse gráfico apareça conforme aparece na figurinha abaixo. Ok? Bom, mesmo quando os processos de produção operam conforme o previsto, existem muitas fontes de variação. Variação na qualidade da matéria-prima, no humor, ou no cuidado, na atenção do operador, dos operadores, temperaturas controladas de forma mais adequada ou não, pelas caldeiras, etc. Tá? Nada pode ser feito para eliminar completamente a variação dos produtos fabricados. Ou seja, nada pode ser feito para eliminar integralmente todas essas fontes de variação. A gerência pode investigar as causas de variação para minimizá-las. Algumas causas são inerentes ao processo, outras não. Bom, esse slide apresenta que a variação total do processo é o somatório da variação de causa comum e da variação de causa especial, onde a variação de causa comum é o resultado de variações normais em materiais, ferramentas, máquinas, operadores e ambiente. O Montgomery chama isso de ruído de fundo. Ocorre naturalmente e é uma variação esperada. Ela é inevitável com o processo atual. Ela só pode ser reduzida se forem feitas melhorias no processo. Por sua vez, a variação de causa especial é uma variação anormal, não esperada, geralmente maior do que a variabilidade do ruído de fundo. Possui uma causa assinalável, geralmente representa um problema a ser corrigido. Quando essa variação não é corrigida, resulta em risco de elevação do percentual de produtos não conformes. Quando essa variação é identificada, não é corrigida, o processo é reconhecido como fora de controle. Bom, a análise de um processo perante carta de controle se assemelha a um teste de hipóteses, onde nós temos a hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula associada à carta de controle é aquela em que o processo está sob controle estatístico. Somente causas comuns atuam neste processo. A hipótese nula, o processo está fora de controle estatístico e existem causas especiais atuando neste processo. Nós temos, semelhantemente aos testes de hipóteses, dois possíveis erros, o erro tipo 1 e o erro tipo 2. O erro tipo 1 em carta de controle é tratar uma variável de causa comum ou uma variação de causa comum como sendo uma variação de causa especial. Consequência, temos um ajuste desnecessário que, por sua vez, aumenta a variação do processo. Então, temos aí um erro. O segundo erro, classificado como erro tipo 2, é o de tratar uma variação de causa especial como sendo de causa comum. Consequência, não se realizam as ações corretivas necessárias. Bom, considera-se que o uso de cartas de controle reduz bastante as chances de cometer esses dois erros. O principal objetivo da carta de controle é a rápida detecção das causas especiais. Ou seja, é a rápida detecção de que em determinado momento não temos mais apenas causas comuns, mas surgiu uma causa especial.
Se as causas especiais forem prejudiciais à qualidade, elas devem ser removidas. Se elas forem benéficas à qualidade, elas devem ser incorporadas. Ou seja, se forem benéficas, deve-se identificar o que causou esse benefício, que esse benefício seja incorporado ao processo. A eliminação das causas especiais, quando forem prejudiciais, reduz a variabilidade do processo, resultando em melhoria. A carta de controle é interessante porque ela permite o monitoramento online do processo. Tendo-se um processo sob controle, as cartas de controle permitem a estimação de certos parâmetros importantes, como a média, o desvio padrão, o percentual de produtos não conformes. Elas também permitem que se estime a capacidade do processo em atender às especificações de produto. A chamada análise de capacidade, que permite o cálculo dos chamados índices de capacidade. Algumas razões básicas da popularidade de cartas de controle são elencadas pelo Montgomery. As cartas de controle são eficazes na prevenção de falhas, promovem a melhoria da produtividade, permitem que se evite ajustes desnecessários no processo, porque somente as cartas de controle permitem distinguir o ruído de fundo das variações anormais, ou seja, somente elas permitem que identifiquemos quando temos apenas ruído de fundo e quando temos também uma variação anormal. As cartas de controle também permitem ao profissional experiente um diagnóstico do processo a partir do perfil da sequência de pontos. Ou seja, o profissional experiente ele passa a conhecer bem o perfil do comportamento dos pontos resultantes da coleta periódica de amostras. As cartas de controle proporcionam informação também sobre a capacidade ou capabilidade do processo. Numa carta de controle, os pontos são aleatoriamente distribuídos em torno de uma linha central. Opa, o chefe jogou aqui na sala. Eu vou continuar essa porra aqui mesmo. E não ultrapassa o limite de controle. Nós temos uma linha de limite de controle superior, limite de controle inferior e a linha central. O chefe aqui tá botando a... Fudeu com a minha gravação. Eu vou continuar essa... Foda-se. Então temos aqui um exemplo de uma carta de controle onde os pontos ficam certinhos entre a linha de controle, limite de controle superior e limite de controle inferior. Quem escreveu essa porra? Querida Dilma. Bom, essa figura aqui mostra que uma carta de controle típica envolve limites de 3 desvios padrão para mais e 3 desvios padrão para menos. 3 desvios padrão para mais permite que nós determinemos, localizemos a linha que é o limite de controle superior. 3 desvios padrão para menos a partir da linha central permite que registremos a localização do limite de controle inferior. Considera-se que as causas de variação comum são aquelas que vão resultar em pontos dentro desses limites de 3 desvios padrão para mais e 3 desvios padrão para menos. A região azulada externa é aquela onde os pontos podem surgir decorrentes de causas de variações especiais. Okay. Essa figura mostra uma sequência de pontos onde um ponto vermelho ultrapassou o limite superior de controle, sendo possivelmente resultado de uma causa especial. Tá? Bom, se o processo estivesse sob controle estatístico, a probabilidade de termos um ponto tão distante quanto esse seria bastante remota. Não impossível, mas pouco remota. Mais ou menos se considera que se o processo estivesse sob controle estatístico, 1 em cada 340 pontos ultrapassaria o limite de controle superior ou o limite de controle inferior. Podemos também avaliar se o processo está fugindo do controle mediante o uso de regras chamadas sensibilizantes. São regras complementares à identificação de pontos que ultrapassam o limite de 3 sigma.
Por exemplo, uma sequência de 2 ou 3 pontos consecutivos fora dos limites de 2 sigma corresponde ao indício de que o processo fugiu do controle. Ou 4 ou 5 pontos consecutivos além dos limites de 1 sigma, ou para mais ou para menos. Ou mesmo uma sequência de 8 pontos consecutivos de um mesmo lado da linha central, ou abaixo da linha central ou acima da linha central. E também podemos considerar que 6 pontos em uma sequência sempre crescente ou decrescente é um indício de que o processo fugiu do controle estatístico.